Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, eu fiquei um tempo fora, né? Tava com muita coisa pra fazer, mas agora eu voltei e continuando com a prova do INE, que é a questão de física da prova, da questão 2 da prova de 2000 que eu tava fazendo. Vocês vão ver ela aí, né? Ela é só texto, mas ela te fala de um ciclo, né? E aí ela quer saber informações sobre o ciclo. Na real, ela quer saber que tu desenhe o ciclo e que tu diga o trabalho e o calor líquido do ciclo. E ele te dá algumas informações, né? Ele te diz que no início tu tem o gás a pressão de 2 atm, com um volume de 13 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. Aí ele diz que a primeira transformação que acontece é a pressão constante. Ele reduz a temperatura de 300 para 250 Kelvin. Aí a segunda transformação é a volume constante, que ele reduz a temperatura. Opa, desculpa, ele aumenta na primeira. De 300 para 500, a pressão constante, ele aumenta. A segunda transformação, porque é uma máquina térmica, né? Pelo que dá pra ver. A segunda transformação é volume constante, ele reduz a temperatura de 500 para 250, mas só volume constante. A terceira, ele reduz a temperatura à pressão constante para 150 Kelvin. E a quarta transformação, ele volta a aumentar a temperatura, só que a volume constante até 300 Kelvin. É uma máquina térmica, porque primeiro teve a pressão constante, eu tive uma expansão, aí a volume constante eu tive uma redução de pressão, aí eu comprimi e depois eu aumentei a pressão, aumentando a temperatura. É uma máquina térmica. Ok, então vocês viram aí, vamos fazer a questão, né? Ok, primeiro ele quer que tu desenhe o diagrama, né? O que dá pra gente fazer tranquilamente assim, né? É um diagrama P por V, ele pediu P por V, volume, pressão. Bem, o estado inicial, ele te falou que é 2 atm, 3 litros e 300 Kelvin. Como é P por V, eu vou botar aqui... Eu vou botar em metros cúbicos já, porque como ele pede trabalho em Joule, vale a pena botar nas unidades padrão. Pascal e metro cúbico. Então, é 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos no início. E ele está a 2 atm, que é 2 vezes 10 na 5 Pascal. Tá? Isso no início. Aí o que ele falou? Ele falou que a primeira foi uma expansão à pressão constante. Então, a pressão constante quer dizer que a reta horizontal fica fixa. E eu vou expandir até que a temperatura chegue a 500 Kelvin. Isso aqui eu preciso para achar qual que é o volume final do negócio. Então eu vou fazer considerando que é um gás ideal, porque no enunciado ele falou que tu pode considerar que é um gás ideal. Então aqui tu estava a 300 Kelvin e aqui tu foi a 500. Então, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. A pressão é constante, ou seja, V2 é igual a T2 sobre T1 vezes V1. O que dá que V2 é igual a 5 terços vezes 3 vezes 10 na menos 3. O que dá que V2 é 5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Ok? Então, isso é a pressão aqui. É o volume aqui. 10 na menos 3. Ok, esse é o primeiro processo. O segundo processo, ele diz que faz a volume constante, ele reduz a temperatura. Para reduzir a temperatura, eu vou cair. Lembra que para achar qual que tem temperatura maior, eu comparo as isotermas. As isotermas são essas curvas nesse estilo aqui, né? Que são hipérboles. Para ir para uma temperatura menor, eu tenho que ir para uma isoterma mais embaixo. Então, eu vou descer até a temperatura de 250. Não cai na isoterma que está aqui, né? Cai um pouco mais embaixo dela, tipo por aqui. Porque não cai bem naquela, né? Ok, então aqui é 250 Kelvin. Isso aqui vai me servir para achar qual que é a pressão aqui embaixo, a pressão 3. Que eu falta achar que é essa daqui. Bem, para isso eu vou usar o segundo processo, que ele acontece a volume constante. Como é um gás ideal, eu sei que P2V2 sobre T2 é igual a P3V3 sobre T3.
Como o volume é constante, simplifico, eu encontro que P3 é igual a T3 sobre T2 vezes P2. T3 sobre T2 é 250 sobre 500 e P2 é 2 vezes 10 na 5. O que vai dar 1 meio vezes 2 vezes 10 na 5, 1 vezes 10 na 5 Pascal. 1 atm é a pressão embaixo. Então, aqui é 1 vezes 10 na 5 Pascal. O próximo processo, ele diz que a pressão constante, tu decai, a temperatura está 150. Então, é uma linha horizontal, porque é pressão constante, até o 150. Eu não sei exatamente onde é o 150, mas na real eu sei pelo seguinte: como o último processo ele é a volume constante, o último processo tem que ser uma linha vertical, porque tem que ser volume constante, e tem que cair no mesmo estado inicial, que é um ciclo. O ciclo tem que voltar sempre para o início. Então quer dizer que o último processo tem que ser uma linha vertical aqui. Então o encontro dessas duas é aqui o processo final. Tu pode comparar e ver se funciona, né? Tem que funcionar. Ok? Com isso, isso aí vai me dar, então, o nosso ciclo. E tá desenhado. Perfeito. E todos os pontos estão marcados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vou dar o nome de 1, de 2, de 3 e de 4. Os 4 estados termodinâmicos marcados. Ok, agora a outra informação ele pede o trabalho, é a segunda coisa da questão. O trabalho é a área nesse gráfico P por V, né? Então o trabalho vai ser a área. A área que é a área de um retângulo, né? Então vai dar, a diferença aqui é 1 vezes 10 na 5 Pascal. E aqui é 2 vezes 10 na menos 3, né? Metros cúbicos. O que dá que o meu trabalho vai dar 2 vezes 10 na 2 Joule, o que dá 200 Joule. Esse é o meu trabalho. E a última coisa que ele pede é o calor líquido. O calor líquido é muito mais simples do que o calor quente ou calor frio. Porque o calor líquido é o líquido, então é o quente menos o frio. É o que efetivamente teve de troca de calor. Como isso é um ciclo, o estado termodinâmico final é igual ao inicial. Então quer dizer que a energia interna final vai ser igual à energia interna inicial, porque eu começo em 1 e eu termino em 1. Porque energia interna é uma função de estado. Como da primeira lei eu teria que o calor seria o trabalho mais a variação da energia interna, como isso aqui vai ser zero, porque a energia interna eu voltei para o mesmo estado, eu vou ter que o calor líquido, que é o líquido, de fato, não é o calor quente nem o calor na transformação de compressão, é o calor líquido, é igual ao trabalho líquido, que é isso que a gente achou. Então, o calor líquido vai ser igual ao trabalho líquido. Isso é outro jeito de escrever, inclusive, a primeira lei da termodinâmica. Tu pode escrever que o somatório dos calores líquidos é igual ao somatório dos trabalhos. A primeira lei da termodinâmica pode ser escrita assim. Então, de fato, o calor líquido é 200 joules também. Sem nenhum mistério. É os próprios 200 joules. Com isso, resolvida a questão. Bem tranquila, né? Questão 2, então. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso, pretendo voltar a gravar mais agora. Um abraço e até a próxima. Valeu!